Pessoal, a nossa fala de hoje, a nossa pergunta e a pergunta que a gente fez hoje de forma muito direta, né? Quando a gente fez a divulgação, a gente fez algumas perguntas, mas uma tinha uma intenção maior, que era essa pergunta aqui: o que é mais importante em nossas relações familiares? O que é mais importante em nossas relações familiares e de que forma que nós estamos cuidando disso? Cuidando daquilo que é o mais importante, entende? Porque não basta ser mais importante, a gente precisa cuidar daquilo que é mais importante, daquilo que é o mais importante. Agora, se a gente não identifica o que é o mais importante em nossas relações familiares, a gente não tem como cuidar, né? Então, eu queria aqui hoje trazer um texto para vocês, que é um texto muito conhecido. Esse texto é o texto de Marta e Maria. Você já sabe para onde que eu vou, mas deixa eu ir, tá certo? Deixa eu ir. Você já concluiu aí o que a gente vai conversar sobre Marta e Maria, mas deixa eu ir. E respondendo essa pergunta logo de cara, o que é mais importante em nossas relações familiares é a relação. São as relações. A relação é aquilo que é mais importante em nossas relações familiares. A gente precisa cuidar da relação. E uma relação, para ser cuidada, ela precisa ser de investimento, ela precisa de zelo, ela precisa de atenção, ela precisa do foco certo. Porque senão a gente perde o foco e a relação fica completamente perdida, completamente fora. Eu queria ler um texto com vocês, que é o texto que eu falei que a gente vai ler ele aqui juntos. É um texto de Marta e Maria e Jesus. Jesus vai para a casa de Marta e Maria, duas amigas, duas irmãs que eram amigas de Jesus. Irmãs de Lázaro, que ressuscita, que morre, Jesus ressuscita ele. Esse episódio aqui é um episódio onde Jesus está na casa delas. Jesus vai para a casa de Marta e Maria. E há uma desavença ali, há uma mudança, há uma diferença de foco. O foco de Marta era um e o foco de Maria era outro. Vamos ler o texto para a gente compreender e a gente ir pensando aqui junto? O texto diz o seguinte: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E aí vem a pergunta: qual a parte que não lhe será tirada? Quem escolheu essa parte? No texto, Maria escolheu a boa parte, a que não lhe será tirada. Jesus vai para casa, isso é muito claro no texto, vai para a casa de Marta e Maria. Depois de caminhar, chegou a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, a irmã de Marta, parece que a casa chamada Marta, a casa era de Marta, né? Parece que a casa era de Marta. Maria, ela vai ficar aos pés de Jesus, ouvindo-lhe a palavra. Marta devia estar ali preparando alguma coisa para Jesus. Devia estar preparando alguma coisa para Jesus comer, ou terminando de arrumar alguma coisa na casa. O texto diz que ela estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada com tantas coisas, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu sei, meus irmãos, que quando a gente lê esse texto, sempre as Martas de plantão, elas vão, e a Marta pode ser um Marto, a Marta ou o Marto de plantão, eles vão dizer sim, e iam comer o quê? Iam comer o quê? Alguém tinha que comer. Estavam lá reunidos, e Marta estava sozinha dando conta das coisas lá, devia ser preparando a comida para Jesus. Alguém tinha que fazer isso. Vocês concordam? Verdade, alguém tinha que fazer isso. Vocês iam comer o quê? E Maria estava aos pés de Jesus. A palavra de Jesus é muito dura. Porque Jesus, quando fala, ele diz: você está inquieta e preocupada com tanta coisa. Apenas uma é necessária.
E ele destaca a opção que Maria fez de, em vez de estar correndo, fazendo coisas para ele, estar com ele. Estar com ele. E aí, pessoal, eu sei que isso é complicado porque a gente vive numa rotina e a nossa rotina exige que a gente faça e dê conta de um bocado de coisa. Eu falei hoje de manhã na pregação que fiz na PIB, que uma frase do Issam Tiba que diz que onde tem um folgado, existe sempre um sufocado. E a gente bate muito aqui no ponto, sempre em família, da importância da gente servir, da importância da gente estar ajudando um ao outro, não deixar uma carga pesada em cima de uma pessoa, que todos precisam estar focados para dar conta das coisas da casa, para dar conta dos serviços, as coisas precisam acontecer. O problema é quando nós estamos focados nisso. É quando o nosso foco é simplesmente que as coisas aconteçam e nós perdemos o foco na relação. Parece que Jesus ali está olhando e dizendo: Marta, você está procurando coisa para a gente comer? Mulher, vem cá, senta aqui, escuta o que eu estou falando. Quem foi que te falou que a gente quer comer agora? Depois a gente pede um iFood, senta aqui. Depois a gente resolve isso, senta aqui e vamos conversar. Esta parte não nos será tirada. A parte da relação. A parte da relação, a parte do estar junto e de ter foco nisso. E aí eu vou fazer aqui aprofundando essa fala com vocês, essa conversa com vocês, eu vou falar aqui sobre famílias funcionais e famílias relacionais, tá? Assim, uma família relacional, ela precisa funcionar. O que eu estou chamando de família funcional? É que o foco está em funcionar. O que eu estou chamando de família relacional? É de que o foco está na relação. E, na verdade, isso é o grande desafio desta noite que a gente precisa conversar. A Marta e Maria estão lá, recebem Jesus, e o foco de Marta estava em funcionar, em fazer as coisas. O foco de Maria estava em estar com Jesus. Em que na nossa rotina nós temos desprendido maior energia? O que em nossa rotina nós temos estado mais focados como família? Em funcionar ou em se relacionar? O que você tem mais cuidado? Vamos aprofundar um pouco mais sobre isso? O que seriam famílias funcionais? Seriam as famílias que o foco é em fazer as coisas acontecerem. Eu não estou dizendo, e vou me justificar várias vezes sobre isso, né? Não tem jeito, de que a gente não precisa fazer as coisas acontecerem. Mas o foco em fazer as coisas funcionarem, simplesmente. Em fazer, em acontecer. Existe um clima aqui de medo, de estresse. Medo de quê? Medo de não conseguir dar conta das coisas acontecerem. Quando nós estamos focados em fazer as coisas funcionarem, o clima é de e se não funcionar? E se não der certo? Nasce uma ansiedade dessas coisas funcionarem. Nasce um estresse em cima daquilo que a gente precisa fazer as coisas funcionar. Quando o foco está nisso. Quando o foco está nisso. Às vezes a gente precisa... Tem gente que às vezes precisa tomar uma dosezinha de responsabilidade, sabe? De dizer assim, depois a gente resolve, eu estou focado em me relacionar nesse momento. Uma família funcional, ela está focada em funcionar. E aí vem o mais grave. É quando nós estamos focados em que os nossos filhos funcionem. Estamos mais ocupados em fazer os nossos filhos funcionarem do que de nos relacionarmos com eles. Nós precisamos quebrar essa lógica. A lógica do fazer funcionar. A lógica do estar com, do se relacionar, ela precisa ser o foco maior. E aí é o que vem para a família, que eu estou chamando de famílias relacionais. Isso quer dizer que a família relacional, nada vai funcionar nessa família relacional? De repente, o foco na relação, ela vai construir uma base que não seja uma base em clima de medo, estresse, para que as coisas funcionem. O foco na relação, se brincar, ele vai ter uma resposta de produção maior do que quando nós estamos tendo foco em fazer as coisas acontecerem. Talvez as coisas depois, a base da relação sendo muito fortalecida, o funcionamento ele aconteça com menor desgaste.
Porque nós vamos estar focados naquilo que é essencial, naquilo que é o mais importante, naquilo que Jesus diz que é a boa parte, naquilo que Jesus diz que é a parte que não nos será tirada. E ele diz, Marta, tu está preocupado com tanta coisa, uma só é necessária. Relacionamento. Estar junto. Caminhar junto. Precisamos focar nisso. O que é a família relacional? A família relacional, o foco é no relacionamento, é na relação. É em estar, é em ser, e não em fazer, em acontecer, mas em estar, em ser. A gente está preocupado em estar junto, em ser, em a construção de um ser, e não que o nosso filho, que o meu filho funcione, de que ele dê resposta a esse mundo tão cruel. O clima é de confiança, é de paz. Porque vai dizer, não importa se vai acontecer ou não vai, se vai funcionar ou não vai, nós estamos juntos. A nossa relação, ela é forte, a gente vai encontrar um caminho. Interessante, pessoal, que agora na Olimpíada teve um depoimento, aqui eu comparo as duas, né? As famílias funcionais focam em fazer coisas, funcionar, a diferença de uma para outra, né? Eu volto já para essa tela, por passar aqui também do ritual de conexão, quero pular aqui para a foto da Rebeca. Porque a Rebeca Andrade, que foi nossa campeã olímpica, né, medalha de ouro e medalha de prata, se eu não me engano, a outra medalha dela, quando ela vai dar esse depoimento, eu queria pegar o depoimento, mas ia dar problema de direito autoral aqui, ia dar uma confusão e ia cair o vídeo. Então, assim, deixei só a foto dela e vou falar as coisas que ela disse aqui. Quando a Rebeca Andrade foi dar esse depoimento, perguntaram para ela sobre a pressão dela de receber a medalha de ouro. E ela disse que não estava sentindo essa pressão. De que sabia que a família dela se orgulhava dela, independente disso, que ela podia voltar sem a medalha de ouro e que as pessoas a sua família iria valorizar ela e iria estar orgulhosa dela mesmo assim, sem a medalha de ouro. É uma segurança que não vem, e aí eu vou voltar aqui rapidinho para vocês não verem minha pesca aqui, que não vem dessa família funcional. Essa família funcional, ela gera medo, estresse. A família relacional, ela vai gerar segurança, confiança. O que a Rebeca está dizendo é, eu posso voltar sem a minha medalha de ouro. Isso não ia mudar nada com a minha família. Eu estou doido para chegar em casa e dar um abraço em todo mundo. Parece, meus irmãos, que existe ali, naquela família, e eu quero glorificar a Deus por isso, um foco em relacionamento. E não simplesmente em fazer as coisas e as pessoas acontecerem. Fazer as coisas funcionarem ou as pessoas funcionarem. E quando eu coloquei coisas entre aspas ali, porque às vezes na família funcional o foco em fazer as coisas, essas coisas é uma pessoa que foi coisificada. E ela está precisando funcionar simplesmente. Em fazer acontecer e o clima fica um clima de medo, fica um clima de estresse. O que é que acaba acontecendo? A pessoa nem funciona bem. Nem funciona bem. O clima foi tão forte da família funcional, de estresse, de cobrança, de um foco no fazer as coisas, que acaba a pessoa não funcionando bem. Porque nesse clima de medo e no clima de estresse, no desgaste que há quando a gente foca nisso, o desgaste é tão grande que acaba as coisas não funcionando. E parece que quando a gente foca no relacionamento, a gente foca em estar, a gente foca no ser, a gente cria uma base de um clima de confiança e paz. E em cima desta base de confiança e paz, a gente consegue muito mais resultado. É igual ao evangelho, pessoal. O que o legalismo nos traz? A gente tem que fazer isso, tem que fazer. O que a graça traz para a gente? A segurança. A religião trabalha com um clima de medo e estresse, porque ela quer fazer você funcionar. E ela quer fazer a estrutura funcionar. O evangelho não. O evangelho tem esse foco no relacionamento e ele está focado que você seja e que você esteja com. O clima é de confiança, é de paz. E nós produzimos seguros no amor. Seguros no amor, nós produzimos. Seguros no amor, a gente consegue chegar lá. A gente consegue ir longe.
Entende? Então, a religiosidade é a família funcional. Ela está focada na estrutura funcionar. Ela não está focada em pessoas. Ah, mas é para as pessoas. Mas para as pessoas, passando por cima das pessoas, como que a gente faz algo para as pessoas passando por cima das pessoas? Percebe como essa coluna verde, que eu não sei mais se é a direita ou a esquerda, porque estou ao contrário aqui, essa coluna verde, ela é a coluna da religiosidade. Marta está lá, correndo, sabe, fazendo coisas para Jesus. E às vezes Jesus não quer que você faça coisas para Ele. Ele quer que você esteja com Ele, que você celebre sua presença, que você gaste tempo junto. Ele vai dizer, Marta, tu está ocupada com tanta coisa, só uma necessária. Maria escolheu a boa parte, a parte que não lhe será tirada. Que não lhe será tirada. Eu lembro lá em Austin, eu estava com a Aninha e os meninos no nosso apartamento e a gente convidou o pastor John Burke, que é o pastor daquela igreja da Gateway Church, é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Ele foi jantar lá em casa. E aí a gente foi, jantou, a Aninha fez pão de queijo, fez muqueca de peixe, fez frango gratinado. Isso vai matar os americanos. Comeram foi muito. Depois que comeram, foram lá para nossa sala lá e eu coloquei umas músicas brasileiras. Perguntei se ele gostava de música brasileira, ele demorou 20 minutos para entender o que eu estava perguntando, porque ele tem problema de entender as coisas, não sou eu que tenho dificuldade de falar. Depois eu consegui explicar, perguntar se ele gostava de música brasileira, eu consegui, ele disse que sim. Aí eu fui e coloquei a música brasileira. E quando eu coloquei a música brasileira para tocar, não me pergunte qual foi a música, que eu não lembro, ele se levantou, pegou a filha dele adolescente, começou a dançar ali na sala. Aí depois o filho foi, começou a dançar com a irmã. Eles começaram ali a viver um momento que era deles. Era deles. Parece que aquilo era muito natural. Aquilo não é algo que eles resolveram fazer uma cena ali. Não, é muito natural, era deles. A música tocou, ele se levantou, pegou ela e de repente na minha sala, eu, que sou um brasileiro nordestino, que não sei dançar nada, tá lá um americano dançando a música brasileira com a filha dele. E depois veio o filho. Eu cheguei para ele depois e falei, John, muito legal teu jeito com os teus filhos, adolescentes, jovens, adolescente para jovem já, acho que ele tinha uns 16, 18, por aí. Muito legal o teu jeito com os teus filhos. Aí ele disse, mas isso daqui requer, isso aqui hoje é verdade, porque eu investi muito quando eles eram menores. E aí, aquilo para mim marcou. Que disse, você quer ter uma relação bacana, você precisa investir nisso. Se você estiver focado em as coisas acontecerem em um clima de medo, de estresse, para que as coisas funcionem e aconteçam, você provavelmente não vai conseguir. Você provavelmente, eu não estou jogando praga não, mas você não vai conseguir. Mas se você focar no relacionamento, no estar, no ser, e em segundo plano, você focar também nas coisas que precisam acontecer, o clima é outro. E a resposta é outra. A resposta é outra. Entende? Como foi marcante para mim essa experiência do John Burke dançando com seus filhos? Parecia que eles tinham aquilo normal acontecendo. Normal acontecendo. E aí, pessoal, eu queria compartilhar algo com vocês que tocou muito no meu coração hoje. A gente está aqui com a Adailton e a André acompanhando aqui junto com a gente. E ontem foi, acho que foi ontem, né? Ontem foi a formatura da Letícia, em Direito. A Letícia, filha do Adailton e da Andréa, que são lá de BH, se formou em Direito e teve a formatura dela. E na formatura dela, ela deu uma palavra. E a palavra que ela deu, e aí a Letícia, sim, para quem não conhece o Adailton e a Andréa, a Letícia e o Adailton e a Andréa são um casal de meninas, vieram passar um tempo aqui em Fortaleza. E esse tempo que eles passaram, que eles conheceram a gente, foram para Candeias, a Adailton teve um encontro com Cristo. A vida tiveram momentos muito especiais. As meninas eram bem pequenininhas, agora estão tudo grande, já formando, né, indo tudo trabalhando. E a Letícia se formou. E a Letícia ficou responsável na formatura dela, e parabéns, viu, Letícia? Na formatura dela de levar uma palavra aos pais. Ela ficou responsável de levar uma palavra aos pais, de gratidão aos pais. E eu peguei, Letícia, 56 segundos da tua fala. Tudo que você falou foi muito legal. Mas isso tinha a ver com o que eu estou falando aqui, sabe? E eu queria
compartilhar com vocês esse trecho da Letícia, de roupa de formanda, falando para os pais, na formatura online, falando para os pais, e que esta fala de um filho, a fala de uma filha, que está se formando. Aí eu pergunto para você, aconteceu? Aconteceu? Aconteceu, não aconteceu? Quem conhece o Adailton e a Andréa sabe que o Adailton e a Andréa são extremamente afetivos, mas que também, poxa, coloca o que é que tem que fazer. Coloca o caminho, o foco, tem o foco em funcionar. Tem o foco em funcionar secundário. Porque o foco na relação, para mim, venceu. Venceu. Não quer dizer que vocês não também deram atenção às coisas acontecerem. Mas o foco na relação venceu com esse testemunho da filha de vocês que eu queria compartilhar agora. Vamos assistir rapidinho e a gente volta aqui para o desafio que a gente vai ter essa semana. Hoje, olhamos para trás com outros olhos. Mais maduros, conseguimos reconhecer e valorizar a importância dos detalhes, do esforço e sabedoria que tiveram para que chegássemos hoje aqui. Reconhecemos que o mundo não é paternal. O mundo não se interessa em saber como foi nosso dia. O mundo não se preocupa com a nossa saúde, com nossos traumas, com nossas angústias e medos. O mundo não quer saber da dificuldade de enfrentarmos nossa primeira entrevista de emprego e não nos consola quando portas se fecham. O mundo não perdoa nossa falta de paciência, nossas grosserias e não nos aconchega quando sofremos. O mundo não espera e cobra caro por seu tempo. E vocês, pais, são de graça. Vocês nos oferecem tudo o que esse mundo deixa a desejar. E após reconhecer, nos resta agradecer. Só esse trechinho. Me emociona ouvir essa fala. O mundo não é um lugar acolhedor. O mundo está focado em as coisas acontecerem. O mundo não está ali junto na hora que a pessoa, pais, vocês são de graça. E pura graça. O problema é quando as nossas relações familiares se juntam à lógica do mundo para simplesmente fazerem as coisas acontecerem. Famílias funcionais. O desafio que temos é de sermos famílias relacionais. O mundo ele não tem compaixão. O mundo não entende quando você fica nervoso para dar uma entrevista. Quem entende isso? Quem deveria entender isso? E ser, como a gente já usou aqui algumas vezes, um lugar macio para a gente cair. A nossa casa. A nossa família. Letícia, o que você falou tocou profundamente o meu coração. E casou com o que a gente está conversando aqui. Um filho que está dizendo, olha, os meus pais não funcionam na lógica do mundo. O mundo não tem paciência comigo, porque o mundo quer que eu faça acontecer. O mundo não lida com os meus momentos de emocionais, onde eu estou nervoso, onde eu estou fazendo grosseria, onde eu estou impaciente. Quem acolhe essa insegurança na hora de fazer uma entrevista é a família relacional, tendo essa relação como foco, tendo essa relação como principal, como a boa parte, a necessária, a parte que não nos será tirada. Não nos será tirada. E quando a família ela assume este lugar do mundo, que a Letícia falou também, o mundo não tem compaixão, o mundo não perdoa, o mundo quer que você aconteça, se você não acontecer, você está fora. A família precisa ser o lugar da relação. A família precisa ser o lugar onde o foco está em ser, em estar. O foco está em um acolhimento, na relação. Entende? Entende isso? Só, pessoal, que... E aí eu vou partir para esse ponto aqui. Nós precisamos estabelecer rituais de conexão. Sabe por quê? Porque o mundo é isso aí que a Letícia falou. E ele vai cobrar isso de você. E você, como pai e mãe, se o seu filho não estiver acontecendo, dando certo, você vai ficar nervoso com isso. Você vai querer dar pilha. Não está fácil ganhar dinheiro. Não está fácil fazer dinheiro. Não está fácil sobreviver. E a rotina
ela nos engole. A rotina vive, muitas vezes, a lógica deste mundo que a Letícia falou. É essa lógica que a rotina segue. É com este mundo que ela está comprometida. Nós precisamos fazer um esforço contra a cultura, anti-rotina, e estabelecer rituais de conexão. Se nós não estabelecermos rituais de conexão, nós vamos ser engolidos por essa lógica do slide anterior aqui das famílias funcionais. A gente vai estar tão ocupado em funcionar que nós não vamos estar e ser. Então nós precisamos, de forma intencional, estabelecer rituais de conexão. É a oportunidade para estar desligando a tomada do fazer. Nós precisamos fazer isso. E aí, uma das coisas que eu pedi para você preparar alguma coisa para fazer depois que terminasse essa nossa live aqui, que a gente já está chegando para o final. Eu pedi para você preparar alguma coisa. Existe um assunto, não sei se o que vocês vão fazer na mesa, se vocês vão jogar, mas antes de jogar, é tipo, o que a gente gosta de fazer junto? O que a gente gostaria de fazer junto? E quais são os rituais de conexão que nós precisamos estabelecer como família? Pessoal, isso não é fácil. Eu estabeleci aqui em casa um ritual de conexão de que toda sexta-feira a gente ia assistir aqui um episódio do The Chosen, até compartilhei isso aqui. Não estamos conseguindo cumprir. Porque a rotina vem e engole. A rotina vem e engole. A gente tinha isso mais fácil. Eu lembro, quando eu namorava com a Aninha, que eu viajava para Fortaleza todo final de semana, para trabalhar na igreja aqui na primeira igreja, voltava para lá. A gente tinha a quarta-feira que nem eu nem ela tinha aula, eu pagando 29 créditos, 27 créditos e ainda viajando no final de semana para cá. E ela tocando piano na igreja, fazendo... Não dava. Então assim, a gente separou um dia, a quarta-feira era o dia que a gente se separava para a gente estar junto. E esse dia era o nosso ritual de conexão. Não marcava nada, era sagrado, estava reservado, era nosso. Teve uma época que a gente passou a fazer isso como casal. Toda segunda-feira a gente almoçava nós dois, só nós dois, deixava os meninos em algum lugar, na escola, deixava eles na escola, de lá a gente ia almoçar nós dois sem pressa. E quem tem filho pequeno dentro de casa sabe como é fundamental estabelecer um ritual de conexão. Então qual é o desafio? É de que você estabeleça esse ritual de conexão. Isso precisa ser intencional, isso precisa ser conversado, isso precisa ser acordado, isso precisa ser conversado junto como família. Estabelecer rituais de conexão. Para quê? Para que nessa força do mundo funcional e do mundo cruel que cobra que você simplesmente aconteça, que você faça e aconteça, a gente tenha o contraponto que está comprometido com o ser, que está comprometido com o estar, comprometido com relacionar-se, comprometido com estar junto. Dá para fazer isso? A gente vai ouvir uma música e Flores em Vida, o Ministério do Louvor gravou também. Mas depois, quando você tiver o seu momento com a sua família, se você está assistindo isso aqui depois no YouTube, chama a tua família, conversa sobre isso, sobre a necessidade de fazer uma ação intencional contra a cultura do fazer acontecer, foco no estar e no ser, e faz um acordo com a tua família. Vamos estabelecer nosso ritual de conexão. A gente precisa estar junto. E se você está muito focado em fazer, se arrependa hoje. Muda a mentalidade, se arrependa, metanoia. Muda a mentalidade sobre isso. Passa a atuar de uma forma diferente nesse sentido. E dizer, eu quero estar comprometido. Eu quero estar comprometido com o estar e com o ser. Antes de estar comprometido com o fazer. Estabelece esses rituais de conexão. E vive um tempo relacional. Vive um foco relacional com a tua família. Amém, pessoal? Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe a sua família.